Vamos agora ao nosso exemplo prático, aplicando as principais técnicas aprendidas, técnicas e conceitos. Então nós temos aqui o nosso desenho que nós já realizamos, né? E agora nós vamos aplicar as 3 técnicas de corte e gravação a laser. Uma coisa importante para ser conversado aqui, o conceito é sempre em camadas. O conceito ele é baseado em quem já trabalhou com desenho vetorial, edição de desenhos, ou então desenhos CAD, né? Você consegue trabalhar com ele em camadas. Isso é mais ou menos um conceito de fotolitografia, em que você vai colocando uma foto, uma transparência. A gente pode usar o exemplo da transparência, onde alguém vai fazer um slide, uma apresentação de slide com transparência. Você vai colocando uma transparência e às vezes uma em cima da outra. Aqui é o mesmo conceito em camadas. Então, aqui nós podemos ver no canto superior direito, a parte na aba Work, de trabalho, onde nós temos apenas uma camada, a cor preta. Então você pode ver que todas elas estão com a cor preta. Então quando a gente quiser adicionar uma camada, nós vamos se basear aqui com o palette de cores. Então se eu, por exemplo, eu necessariamente preciso selecionar um objeto e mudar a cor. Quando eu faço isso, vamos colocar azul, esse círculo aqui selecionado, e colocar ele em azul. Ao selecionar isso, nós verificamos que aumentou um layer, então ele tem uma camada a mais. Então vamos fazer isso para todos os círculos e vamos deixar apenas um círculo com a mesma cor do quadrado, do retângulo. Tá? Então o que nós temos aqui, 3 cores diferentes e por consequência 3 camadas diferentes. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos agora configurar esse desenho para fazer as 3 técnicas principais, que são corte, vamos fazer um corte aqui, nós vamos fazer uma gravação preenchida, tá? O vermelho vai ser gravação preenchida, e o azul vai ser só a gravação da linha, ele não vai cortar, de forma superficial ele vai desenhar, mais ou menos um desenho. Então vamos lá, vamos configurar primeiro a preenchida, tá? A preenchida, lembrando na aula anterior, né, ela requer elevada velocidade e baixa potência. E ela deve ser configurada no modo Scan. Então vamos lá, vamos configurar. Então a vermelha, vamos selecionar aqui a camada vermelha. Aqui, nessa tela, você já consegue configurar de forma manual, tá? Aqui está a velocidade da caneta, tá? Aqui ele está 100 mm por segundo. E aqui tem a potência, tá? Então a potência é a mínima potência e a máxima potência. Mínima potência e máxima potência, ela é bem relevante quando você está fazendo uma gravação de preenchimento, né? Então, o que nós precisamos fazer aqui? Colocar, equiparar essa velocidade com essa potência. Nós criamos aqui, já deixamos preparado uma biblioteca em Parameters Library. É só você clicar aqui em botão, ele vai aparecer uma sequência de vários tipos de materiais, onde a potência e a velocidade já está calibrada. O mais comum de realização de corte aqui no laboratório é o corte de 3 mm em MDF. Então você pode ver quando nós selecionamos aqui, nós temos aqui toda a configuração, onde a velocidade 30 e o laser 65%. Tá? Então seria 65% da máxima potência aqui da nossa máquina, que seria 100 watts. Então nós temos aqui 65 watts de potência sendo utilizada. Assim que você selecionou, basta apertar em Load. Aí ele já altera aqui para você todas as configurações. Feito isso, basta dar um OK. Então você verificará agora que a camada vermelha, ao selecioná-la, ela vai estar aqui com as configurações corretas. Então faremos a mesma coisa agora com o azul. O azul nós vamos fazer uma gravação em linha. Então aqui, Parameters Libraries novamente. E vamos aqui procurar gravação MDF, técnica Cut, tá? Nós temos 3 técnicas, a Scan, a Cut e a Dot, tá? Existe a Pen também, só que a Pen, o nosso equipamento não funciona, tá? Então é só vir aqui, gravação MDF, nós vamos fazer a gravação MDF, que é gravação em linha, e apertar em Load.
Aqui, ó, são as técnicas que você pode alterar na mão também, tá? A pen nós não usamos, nosso equipamento não é compatível. Então temos Scan, Cut e Dot. Então nós vamos usar aqui, ó, se você tem dúvida, volta, faz de novo, gravação MDF, Cut. Olha só o que aconteceu, potência baixa e velocidade elevada, assim como o conceito foi passado. Ok, então olha só, agora nós configuramos aqui a nossa camada vermelha e a camada azul. E a preta seria o retângulo e o círculo. A preta, nós clicamos 2 vezes da mesma forma e vamos fazer um corte. Tá? Então aqui, ó, corte MDF 3 mm. Ok, ok. Perfeito. Só que olha só para chamar a atenção. Nós verificamos aqui que nós não selecionamos corretamente a vermelha. A vermelha, na verdade, é Scan. Tá tudo cut aqui, ó, o modo. Foi para chamar atenção mesmo. Então, só de bater o olho, você já consegue verificar se ele está certo ou não. Mas o Scan, ele tem por característica ele preencher também aqui já para te simbolizar se está certo ou não. Então, vamos lá, colocar em preenchimento, Scan. Aqui, olha só, MDF Scan. 200 mm de velocidade e potência baixa. Load. Olha só o que acontece com o círculo agora. Ele fica preenchido. Então fica agora visualmente, você consegue verificar o que vai acontecer. Então olha só, você agora tem a camada de corte, a de gravação em linha e a gravação com preenchimento. Um conceito importante é a ordenação desse corte. Então olha só o que a gente precisa fazer. Sempre verificar qual que deve ser primeiro. Por quê? Se, por exemplo, aqui o nosso tamanho, ele é 5 centímetros de largura e 25 e 2,5 centímetros de altura. Então, nós temos na nossa cortadora laser uma grade. Se esse objeto for menor que o espaçamento de uma grade e outra, o que acontece? Ele cai. Se você fizer o corte primeiro, ele vai cair e ele não vai fazer as outras funções que você colocou para ele fazer. Então, é necessário você sempre ordenar ele. Como é que você ordena? Através da prioridade. Então, vamos colocar primeiro para ele fazer o scan. Então, ao invés de 3, por padrão ele veio com 3, porque foi a terceira camada que nós colocamos, nós vamos mudar para 1. Olha o que acontece. Ele já ordena automaticamente as outras. Então, a corte. Então, se essa aqui vai cortar o externo e ele pode cair no fundo, nós vamos deixar ela por último. Então, a camada preta, nós vamos deixar em último aqui, vamos colocar 3. E a azul, consequentemente, pulou para a segunda. Então, olha só as prioridades agora. Scan, gravação em linha e o corte. Então, a partir daí, nós conseguimos verificar que o nosso objetivo vai ser alcançado. Agora, como é que eu faço para saber para simular ele, para saber quanto tempo que vai levar? Nós temos aqui um simulador, que podemos gerar uma estimativa. Essa estimativa é através daqui, ó, do Preview. Ao clicar nele, você verificará que ele aqui, ó, como a gravação do laser é sempre linha, ele exemplifica com linhas mesmo. Só que o espaçamento entre essas linhas é o que dá a impressão de ele ser preenchido. Então aqui nós conseguimos fazer a simulação. Apertando em simulação, ele vai começar a fazer todo o procedimento que ele irá realizar. Mas também você já consegue verificar qual é o tempo que ele vai levar. Olha só, o nosso corte aqui, gravação, vai demorar 19 segundos. Então vamos verificar aqui. Se a gente apertar em simulação, ele vai começar a fazer. Então, você também consegue verificar se a prioridade ela está sendo respeitada. Olha só que interessante. Esse aqui é a cor preta. Ele foi um corte, né? O certo seria ele fazer esse daqui, depois esse daqui que é gravação em linha, e por último o corte, e depois por último o retângulo. O retângulo era o mais importante. Então ele decidiu a prioridade que deveria ser feita. Né? Por sorte aqui, o retângulo é o maior objeto,
né? Então ele foi deixado por último por decisão do software, mas você também consegue obrigar ele para fazer exatamente a ordem que você colocou. Para isso nós precisamos sair aqui do nosso simulador, só fechar ele, tirar a otimização de caminho, e aqui em cima, a otimização de caminho ela fica aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a área de trabalho da cortadora laser. Essa área ela controla a cortadora laser, tá? Então lá em cima tem um ícone que é a otimização de corte, que são esses 3 pontinhos verdes. A gente clica nele e seleciona aqui, ó, Order of Layer, ordem das camadas. Então seleciona ele e aperta OK. A partir desse momento ele vai respeitar essa ordem aqui que você colocou. Podemos até confirmar aqui, ó, de novo pelo preview da simulação. Vamos dar Start, ó. Primeiro ele vai fazer o scan. Antes ele estava vindo aqui e já estava cortando esse círculo da direita. Agora ele tem que ir para o lado esquerdo. Vamos ver. Olha só, fez o do lado esquerdo e agora ele está fazendo do lado direito. E por último ele vai fazer o retângulo. Então, ó, nós temos agora aqui o nosso corte simulado e nós sabemos mais ou menos o que pode ser feito. A partir daí nós já podemos enviar. Para enviar, você simplesmente vem aqui, ó, em Download. Aperta Download e você vai mandar esse arquivo para a máquina. Então aqui você pode colocar o nome aqui. Aí eu vou colocar aqui o nome de teste. Esse teste, quando você envia, ele vai aparecer na lista de arquivos lá da máquina, no display dele. Então, ó, você aperta OK e ele vai verificar se deu certo ou não. E ele aqui, ó, já existe um arquivo chamado teste, então ele falou que vai ser um arquivo duplicado. Então, ele está perguntando se você quer cobrir o antigo. Eu coloco sim, não tem problema. Ele vai remover o arquivo e pronto, enviou. Agora presencialmente, você vai fazer o corte e verificar o seu trabalho. Ao ter sido completado o projeto e enviado o projeto diretamente para a máquina, nós vamos agora fazer a realização prática dele. Então, inicialmente o que nós precisamos é separar o material. Separamos o material aqui, abrir a tampa, posicioná-lo de forma correta, sempre se baseando com a lateralidade da grade, mantendo ele aqui reto, pode ser de olho, não precisa ser muito preciso. Em seguida, você vai posicionar a sua caneta laser através do comando da cortadora. Então aqui nós temos essas setinhas aqui que comandam ela. Então se eu apertar aqui, à direita, nós podemos verificar aqui, ó, ela indo ao lado. Ó. Quando eu aperto aqui, se eu aperto para a esquerda, vai para o lado, para o outro. Então, ó, nós vamos colocar aqui, ó, lembrando que a origem é sempre o canto superior direito. Então nós posicionaremos ela aqui no canto superior para ter um aproveitamento melhor do material. E em seguida, lembrando do foco, nós precisamos ajustar a altura da caneta com o material. E para isso nós temos a ferramenta. Essa ferramenta, ela é basicamente para regular, né, a altura. Então aqui nós temos escrito todas as alturas necessárias. Então aqui nós vamos apenas nos basear em 5.5 milímetros, que é a primeira, tá? Apenas para ter um foco aqui. Aqui, pronto. 5.5 milímetros, tá? Então aqui nós simplesmente posicionamos aqui em 5.5 milímetros e nesse parafuso daqui de cima, ó, nós vamos afrouxar e ele cai e estará na altura correta. Aí basta apertar novamente. Tá? Então para trás ele abre e para frente você aperta. Basta tirar a ferramenta e pronto. Nós estamos com o foco ajustado. Feito isso, nós iremos fechar aqui a nossa tampa. E precisamos selecionar o arquivo. O nosso nome do arquivo, apertamos em File, ó, novamente, File. E aqui é o nosso teste, que foi o nome que nós colocamos. Basta apertar Enter. Pronto, ele já faz uma pré-visualização, já demonstra aqui as camadas, é sempre bom conferir se as camadas estão configuradas corretamente. Feito isso, você só precisará verificar a altura do foco e apertar aqui, ó, Start.
A origem sempre você precisa... e lembrando, aquele ponto verde você precisa também colocar, equiparar com a da máquina. Então a máquina é através do botão origem. Então lembrando, quando nós posicionamos ela, nós precisamos aqui, ó, apertar origem, tá? E como é que a gente verifica se ele vai percorrer, se o tamanho do nosso material está de acordo com o nosso projeto? Existe aqui a tecla frame, que você aperta a origem ao posicionar a nossa caneta e aperta o frame para verificar se o tamanho máximo que ele vai percorrer o material. Então basta nós apertarmos aqui frame e ele vai fazer esse movimento. Novamente. Perfeito. Após isso, é necessário apenas apertar Start e o nosso projeto dará início. Então, de acordo com o nosso projeto, a bola no meio, ela é o scan, ele foi priorizado como o primeiro. Lembrando que a nossa simulação deu 19 ou 20 segundos, né? Feito isso, aí agora o nosso círculo de gravação, o círculo de corte e o retângulo de corte. Nesse caso a peça ela não caiu porque ela é maior que a grade, entre as grades, né? E aí o que vai acontecer? A máquina ela vai segurar durante 1 minuto com o exaustor ligado, o exaustor e compressor ligado. Para que isso? Para você, todas as partículas, né, o que dá o cheiro da madeira queimada, serem retiradas antes de você poder abrir. Isso é uma medida de segurança e isso deve ser respeitado. Então, assim que acabar os 1 minuto, né, ele automaticamente vai se desligar e você estará ali apto a te retirar o seu material. Vamos aguardar aí só uns 10 segundos agora, só para nós verificarmos aqui o nosso material. Assim que desligar, nós vamos abrir a tampa. Desligou, pelo barulho é possível verificar. E pronto, aqui está o nosso projeto. Aqui é o corte, ele sai, está feito o nosso semáforo horizontal.